Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina MA12 do Profimática ofertado pela UFOPA, e na atividade de hoje vamos resolver o seguinte problema. Na figura temos uma espiral formada por infinitos semicírculos cujos centros pertencem ao eixo das abscissas. Se o primeiro semicírculo tem raio medindo 1, e o raio de cada semicírculo é igual a metade do semicírculo anterior, determine o comprimento total da espiral e, posteriormente, a abscissa do ponto P assintótico da espiral. Então, vamos tentar entender melhor como que isso funciona na prática. Então, para determinarmos o comprimento total da espiral, vamos construir essa espiral segundo a condição dada. O primeiro semicírculo tem raio igual a 1, como dito no comando. O próximo semicírculo, portanto, deve ter o raio medindo a metade do semicírculo anterior. Se o anterior é 1, então sua metade é o meio. O próximo semicírculo terá raio medindo a metade do raio do semicírculo anterior, que seria, portanto, 1/4. O próximo teria raio medindo 1/8, o próximo 1/16 e assim por diante. Então, o que a gente tira daqui? Que os raios dos semicírculos estão em progressão geométrica de razão 1/2. E qual vai ser a estratégia aqui para determinar o comprimento total da espiral? É fazer a soma do comprimento dos infinitos semicírculos que constituem essa espiral. A estratégia já está dada, agora vamos colocar a mão na massa. Para calcular o comprimento dessa espiral, nós precisamos saber calcular o comprimento de um semicírculo. O comprimento de um semicírculo é exatamente a metade do comprimento de uma circunferência. Então, se o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr, então a metade vai ser π vezes r, Você basta dividir aqui 2 por 2 e você obtém, então, a formulinha aqui para calcular o comprimento de qualquer semicírculo. Então, vamos calcular o comprimento do primeiro semicírculo, que nós dissemos que ele tem raio igual a 1. Então, para fazer o cálculo desse comprimento, nós substituímos na formulinha, A formulinha diz o seguinte, que nós multiplicamos π vezes o raio, como o raio desse primeiro semicírculo é 1, então multiplicamos π vezes 1, que obtemos, portanto, π. Para facilitar a nossa linguagem, nós vamos chamar de x1 esse comprimento do primeiro semicírculo, x2 o comprimento do segundo semicírculo e assim por diante. Então, até xn semicírculos. E aí a gente observa o seguinte, que como o comprimento de um semicírculo depende apenas do raio, a gente percebe isso na fórmula, porque π é constante, então o cálculo do comprimento do semicírculo é uma progressão, constitui também uma progressão geométrica de razão 1/2. Ok? Então vamos colocar agora isso no papel. Já temos a medida do primeiro semicírculo, precisamos apenas do primeiro termo da progressão, da razão dessa progressão, e agora a gente coloca a mão na massa. Então, como sabemos, a soma Sn de uma progressão geométrica é dado pelo primeiro termo vezes 1 menos a razão elevado a n dividido por 1 menos a razão. Então, como x1 é igual a π, que eu já deveria ter substituído antes, então nós vamos ficar com o seguinte, fazendo essa conta aqui embaixo, 1 menos 1/2, isso aqui vai dar 1/2, e aqui em cima a gente deixa do jeito que está, não dá para fazer nada, vai ficar 1 menos 1/2 elevado a n, e se fizermos a divisão aqui de π por 1/2, vamos ficar então com 2 vezes π vezes 1 menos 1/2
elevado a n. Ok? Então, esse é a soma de n semicírculos que cumprem essa condição. Ok? Agora, precisamos lançar a mão do que foi dito no comando. Como nós temos infinitos semicírculos, nós podemos então fazer o limite dessa soma, para n infinito. O n está indo para o infinito. Se colocarmos aqui essa expressão, vamos ficar com 2π vezes 1 menos 1 meio elevado a n. E o que acontece aqui? Como eu tenho 1 meio sendo elevado a n, quanto maior é o valor de n, menor essa expressão vai assumir aqui. Ou seja, o que está acontecendo, né? Quando o n vai para o infinito, essa expressão bem aqui, olha, ela vai para zero. De posse dessa informação, de que isso aqui vai para zero, então nós vamos ficar apenas com 2π vezes 1, que é o que sobra aqui, e 2π vezes 1 é 2π. Então, curiosamente, o comprimento dessa espiral está sendo igual ao comprimento da circunferência de raio 1. Né? Conseguimos calcular a soma dos comprimentos dos infinitos semicírculos, que nos fornece exatamente o comprimento da espiral. Precisamos agora calcular a abscissa do ponto P assintótico dessa espiral. Então, vamos novamente pegar aqui a nossa espiral, na qual nós construímos um primeiro semicírculo de raio, medindo 1. Depois você constrói um semicírculo aqui embaixo, de raio que é a metade do anterior, portanto, o meio. Agora, aqui você constrói um outro semicírculo de raio 1/4. Aqui, um outro semicírculo de raio 1/8. Depois, um de raio 1/16 e assim por diante. Né? O que a gente quer encontrar aqui? Quando você constrói infinitos semicírculos, tem um ponto P de convergência que eu vou aqui chutar que esteja mais ou menos aqui. Né? E o que acontece? Para você chegar nesse ponto P, uma maneira de fazer isso seria somar esses raios, né, desses semicírculos construídos no semieixo positivo das ordenadas. Então, basicamente, você somaria esse primeiro raio aqui, que seria 1, depois somaria esse outro raio, que seria 1/4, depois esse outro raiozinho, que seria 1/16. E isso assim por diante, né? Portanto, a ideia aqui é o seguinte: a abscissa P pode, a priori, ser obtida somando os raios dos semicírculos do eixo positivo das ordenadas. Ou seja, é uma maneira de fazer, né? Então, para fazer isso, tomamos o nosso x1, que é igual a 1, que é o raio do semicírculo maior, e a razão dessa progressão geométrica, que agora passa a ser 1/4. Perceba, passei de 1 para 1/4, depois de 1/4 para 1/16. Portanto, eu estou multiplicando cada termo anterior por 1/4 para obter o próximo termo. Então, com isso, essa razão é 1/4. Para calcular, então, a soma desses raios, nós vamos utilizar aqui Sn igual ao primeiro termo, que é 1, vezes 1 menos a nossa razão, que é 1/4 elevado a n, dividido por 1 menos a razão. E aí, fazendo aqui essa conta aqui embaixo, nós vamos ficar com 3/4, e aqui em cima com 1 menos 1/4 elevado a n. Né? Para ficar melhorzinha essa expressão, ficaria, portanto, 4/3.
vezes 1 menos 1/4 elevado a n. Ficaria melhor dessa maneira. O que acontece aqui? Se tomarmos um n indo para o infinito de semicírculos que eu possa construir dessa maneira, eu vou obter a convergência para esse ponto P. Observe, eu vou fazer agora o limite com n indo para o infinito dessa expressão aqui. Seria, portanto, 4/3 vezes 1 menos 1/4 elevado a n. E aí a gente coloca assim, né? O que acontece aqui nesse limite, né? Como eu tenho 1/4 elevado a n, e se eu pego esse n indo para o infinito, esse termo aqui vai tender para zero. Por que ele vai tender para zero? Como a base dessa potência é um número entre 0 e 1, conforme você aumenta o valor de n, esse valor vai indo para zero. Ou seja, para zero tanto quanto se queira, né? Então aqui nós vamos ficar apenas, quando você faz esse n indo para o infinito, você vai ficar apenas 4/3 vezes 1, e isso é igual a 4/3. Portanto, a convergência para o ponto P aqui é exatamente 4/3. Então, 4/3 é o valor da abscissa que nós estávamos procurando. Ok, pessoal? Então, era isso que tínhamos para essa aula e até a próxima.